Olá, é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar sobre uma terapia diferenciada. Terapia vibracional é tudo aquilo que a gente trabalha em termos de quântico, né? Quando você pensa em terapia quântica, eu estou falando com vocês sobre florais, cromoterapia, pedras, tudo que vibra nesse planeta, nós, inclusive, através da nossa energia eletromagnética. Cada célula do nosso corpo tem os prótons, elétrons e nêutrons que passam uma condutividade elétrica. Então, a gente acaba vibrando tanto no pensamento quanto na comida, numa emoção, né? Quando você sente uma emoção, o teu corpo reage, vibra de acordo com aquela emoção. Se você está nervoso, está chateado, está deprimido, o teu corpo tensiona de acordo com aquela emoção. Se você está ansioso, a mesma coisa. Se você está numa situação de perigo, então as emoções, os pensamentos e o nosso corpo, eles vibram em sintonia com aquilo que a gente está sentindo. Muitas vezes, nós não temos coerência entre o que eu penso, sinto e ajo. Então, às vezes eu penso que eu quero ser uma pessoa super tranquila, relaxada, só que o meu comportamento é um comportamento tenso, é um comportamento exigente, é um comportamento onde eu acabo gerando vários conflitos. E por quê? Porque a emoção não está coerente entre o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. A emoção é mais coerente com o meu comportamento, com a minha ação. Então, quando eu reajo mais emocionalmente, as pessoas percebem, sentem, né? Eu estou mais explosiva, eu mudo a fisionomia, às vezes eu falo mais coisas do que deveria. Por quê? Porque estou reagindo muito mais emocionalmente do que racionalmente. E aí, pensando um pouco nisso, e pensando nas doenças, eu vejo doença como uma oportunidade de crescimento. Eu vou explicar um pouco, quando eu falo terapia vibracional, e eu falo que a vibração existe no planeta, o planeta pulsa, o nosso corpo pulsa, as plantas, os animais, os minerais, tudo pulsa no planeta. E quando eu falo dessa terapia, eu estou falando de um equipamento que ele ajuda a mudar, a alterar a tua pulsação. Então, é um equipamento que ele faz uma leitura através desse campo eletromagnético que todos nós temos. São sensores que a gente conecta nos pulsos, tornozelos e na cabeça. Esses sensores, eles fazem uma leitura de como você está nesse momento. A partir dessa leitura, ele dá uma série de informações. Então, eu tenho um equipamento, um software, que tem Ayurveda, tem florais, tem minerais, tem frequências dos órgãos, frequências das emoções, frequências de homeopatia, tem vários. Então, assim, quando eu falo de terapia vibracional, eu tenho um equipamento que ele tem a vibração, a frequência em hertz, de vários componentes, várias medicações. E aí, quando eu trato a pessoa, né, que eu falo, é uma sessão onde a gente identifica o problema e já trata, eu reenvio para o teu corpo uma frequência que ele está me sugerindo. Pode ser uma frequência de floral, pode ser uma frequência de homeopatia, pode ser uma frequência de alguma medicação de ayurvédica. Ou seja, eu estou sempre enviando para você aquela frequência que o teu corpo está pedindo, que o teu corpo está precisando. E quando eu faço isso, naturalmente você já sente a melhora. Então, o teu corpo já reage, você já fica melhor, o humor muda, né? E o que é mais importante, você tem autoconhecimento, porque essas informações, elas vão surgindo e a gente vai conversando sobre elas. É óbvio que é um programa, não vou falar todas as informações que aparecem, porque nem sempre são importantes e relevantes. Mas as importantes e relevantes a gente vai falando. E na medida em que você vai identificando, às vezes identifica na própria sessão, às vezes identifica em casa, isso gera uma oportunidade de você refletir, de você repensar sobre aquele problema. Eu vejo doenças sempre como um processo de mudança, como uma oportunidade de aprendizagem. Quando você adoece fisicamente,
quando você adoece emocionalmente ou psiquicamente, né, mentalmente, essa doença já está sendo produzida no teu corpo há muito tempo. Quando chega no físico, às vezes são anos produzindo essa doença. Emocionalmente, quando a gente está doente emocionalmente, as relações ficam conturbadas, a nossa postura diante da vida, diante dos problemas também. E quando eu falo psiquicamente, são pensamentos que ficam atormentando, às vezes pensamentos mais obsessivos, pensamentos que você não consegue visualizar um futuro de uma maneira mais realista. Eu não estou falando nem positivamente, eu estou falando realisticamente, de uma forma onde você veja, você consiga avaliar o que está acontecendo, com bom senso, coerência, enfim. Quando você está nesse contexto e podendo avaliar, e com uma emoção equilibrada, uma emoção onde você consegue naturalmente reagir, né, tranquila diante de um conflito, pode ponderar, pode pensar, pode refletir, e isso te ajuda, de que forma? A ter uma postura mais assertiva, mais respeitosa, se colocando no lugar do outro, podendo entender o que o outro está te dizendo e, ao mesmo tempo, podendo se colocar de uma maneira que o outro ouça, né? Senão, vira uma guerra, vira uma discussão, vira uma briga e nem sempre a gente consegue realmente agir ou fazer com que a coisa flua da melhor forma possível. Então, quando eu olho a doença, e todo mundo que tem uma doença ou um sintoma, né, começa às vezes com um sintoma, não necessariamente a doença, e a gente começa a olhar a vida da pessoa para trás, como é que ela estava há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 3, 4, 5 anos, a gente começa a identificar que muita coisa foi sendo construído ao longo desses anos. E sem perceber, a gente entra num padrão de repetição, tanto mental, emocional, quanto físico, quanto comportamental. Então, você se posiciona, age sempre daquela maneira, as pessoas tendem também a responder sempre da mesma maneira. Quando você modifica o teu padrão, a tua resposta, a tua atitude, a tua maneira de ver, a tua maneira de falar, com certeza o outro também modifica, porque é ação e reação. Você age diferente, o outro automaticamente tem que se adaptar à sua postura, então ele também modifica. Quando a gente fala de doença como uma oportunidade de aprendizagem, como uma oportunidade de autoconhecimento, é muito mais para entender por que eu estou desenvolvendo esses sintomas e, com isso, modificar a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Às vezes é possível, às vezes não. E quando não é possível, né? Eu preciso aceitar uma forma de agir, uma forma de encarar as coisas que nem sempre é a melhor, mas é o meu jeito. E aí, entender que o meu jeito gera uma reação e um comportamento no outro. E como é que eu lido com isso? Isso tudo é oportunidade de aprendizagem, de mudança. E esse equipamento eu gosto muito porque ele me dá muita informação desse nível. Ele me dá também informação do tipo, como é que a gente consegue fazer as alterações necessárias, né? Como é que a gente como é que a gente precisa fazer essas mudanças. Então, que tipo de mudança eu tenho que fazer em mim para que o outro consiga ouvir melhor o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, o que eu estou me expondo. Então, isso tudo faz toda a diferença. E para a gente mudar uma maneira, um padrão, um jeito de pensar, um jeito de agir, um jeito de conversar, não é fácil. Porque imagina uma pessoa que há 40 anos fala sempre daquela mesma forma, reage sempre daquela mesma forma. É óbvio que não vai ser numa sessão ou duas que você vai conseguir fazer essa mudança. Mas na medida em que você vai tendo consciência, você vai se percebendo melhor. E aí, às vezes, você está falando daquela forma e aí você fala, não era assim. E consegue, às vezes não, quando você vê, você já falou. Essa consciência, né, esse poder de autopercepção, quando está acontecendo a coisa, já é ótimo, porque normalmente a gente só percebe que fez ou que disse depois de 2, 3 dias. Ou quando alguém fala pra gente.
E quando você muda isso, né? Quando você abre a boca para falar e algo em você te diz, falando, não é esse o caminho, eu devo ter uma outra postura, isso já é mudança. Isso, o autoconhecimento, né, a tomada de consciência já te ajudou a fazer uma mudança na tua postura. E você consegue refletir antes de falar. E isso melhora, óbvio, né, todo o contexto que você está passando ou está enfrentando naquele momento. E o equipamento, ele serve para quê? Para te estabilizar, para te equilibrar. Ele é um equipamento onde, além das informações, você é um agente passivo, ou seja, você recebe, né? E é gostoso, porque é uma sensação de relaxamento, você sai melhor, emocionalmente mais tranquilo, muitas vezes mais bem-humorado, o teu corpo mais relaxado, mais aliviado, livre de estresse e com a possibilidade de fazer diferente. E aí, óbvio, às vezes envolve outros tipos de terapia, outras abordagens que vai te dar ferramentas para que você possa realmente fazer essa mudança. Bom, eu convido vocês para conhecer o meu espaço. Eu estou no Campo Belo, estou a 5 minutos do Shopping Ibirapuera. O telefone é 50 49 0863. 50 49 0863 ou 50 49 0547. Quem quiser mandar mensagem no WhatsApp, 98654 0880. 98654-0880 ou entrar no site terapia vibracional sp.com.br. O Face é vibracional.sp. Também vocês podem entrar direto na minha página. Enfim, e aí a gente vai conversando. Até porque quando a gente pensa em doença, a gente só consegue ver a dor e o sofrimento da pessoa. É óbvio, né? Se você tá com muita dor, você não consegue pensar em absolutamente nada. E aí a gente tá falando de uma dor aguda, uma dor que precisa de cuidado emergente, né? E aí é tomar um remédio, é ir ao médico, enfim, e pronto-socorro, não importa. Na medida em que essa dor aguda passa, a gente tem espaço para pensar, porque uma pessoa com dor é uma pessoa em sofrimento, né? Uma pessoa que normalmente fica nervosa, normalmente fica irritada, não consegue dormir direito. Então, pessoas também que não dormem direito têm muitos problemas, tanto emocional quanto dificuldade de concentração, de atenção, psiquicamente, né? O raciocínio às vezes fica ou acelerado demais, ou lento demais, ou confuso, tudo isso por causa do sono. Então, uma pessoa que sofre de uma dor aguda precisa de ajuda urgente. Uma pessoa que tem uma dor crônica, ela se acostuma com aquela dor e ela convive com ela e vai tocando a vida e vai levando a vida, né, dessa forma crônica, e a gente acaba seguindo anos, assim. Às vezes surgem outros problemas, você vai tratar outra coisa e no fim aquela dor fica esquecida, como se fosse normal, né? Eu tenho alguns casos, eu tenho 2 casos para trazer para vocês como doença, tendo um pouco desse olhar como uma oportunidade de mudança. Então, eu já até coloquei o depoimento dessa minha cliente aqui, é uma fono, né? Ela veio com uma crise alérgica de inchaço dos olhos e ok, aí começamos a tratar. A primeira coisa que apareceu foi uma questão pulmonar. E aí eu perguntei para ela se existia algum problema. Ela disse que sim, que ela tinha crise asmática desde criança e que, ok, né, estava acostumada, fazia lá o uso do Berotec associado a uma inalação, melhorava, e essas crises sempre aconteciam. A cada semana ela tinha de 1 a 2 crises, mas isso, ok, estava administrável, né? Na vida dela isso já não era mais problema, já estava adaptada. Quando a gente começou a trabalhar, uma das coisas que ela tinha era o medo da falta. Então, tudo para ela ia faltar. Então, ela tinha medo de faltar dinheiro, ela tinha medo de faltar trabalho, ela tinha medo de faltar comida, medo, muito medo.
E com isso, associado a muita tristeza, né? Então ela tinha também alguns relacionamentos difíceis, alguns não. Um relacionamento muito difícil com o pai, com a mãe mais ok, mas também esse medo trazia também muita tristeza. E na medida em que a gente fomos trabalhando todos esses pontos, né? Ela começou com a questão profissional como mais emergente, e aí a gente foi tratando, foi trabalhando, e no final as crises asmáticas desapareceram, né? A alergia que estava a cada 2 semanas, os olhos inchavam, muito também desapareceu. E aí a gente continuou o processo, porque, enfim, tinha outras questões dela que ela gostaria de trabalhar. E ela passou por 2 meses de muita tensão no trabalho, com uma mudança radical. E ela foi segurando o estresse do trabalho, e muito bem, mas excelente. Conseguiu não ter nenhuma crise asmática, zero. Ela já não tinha crise asmática há meses, com a gente fazendo trabalho. E nesses 3 meses de um estresse muito forte, ela também segurou. E os olhos não incharam, até um momento que ela teve medo, né? Começou um esquema de fofoca e ela teve medo de ser mandada embora. Quando ela entrou no medo, nós até antecipamos a sessão dela. E aí foi uma sessão muito difícil, ela estava muito mobilizada, ela chorou, tal. E na noite que antecedeu esse nosso encontro, ela teve uma crise asmática muito leve. E nós fizemos a sessão, e foi uma sessão muito, muito difícil, onde a gente teve que de novo retomar os medos e as perdas. E ela tinha uma ideia fantástica, ótima, para trabalhar, para montar um negócio, e essa ideia estava perdida, né? E a gente conseguiu retomar, enfim, foi uma sessão muito intensa. E 1 hora depois ela me manda uma foto dela com o olho inchado. Então ela teve uma crise asmática e o olho inchado. Quando eu fiz a sessão, é uma sessão à distância, porque ela está no interior de São Paulo, então a gente faz online, né? A gente conversa, ela me vê, eu a vejo, e faço com o equipamento à distância. No meu equipamento não tinha dado pulmão, não tinha dado nada. E pulmão é sempre algo muito crítico, é um ponto frágil dela. E não apareceu. E aí eu até brinquei com ela, você vê, né? Quando você tem a crise asmática, o pulmão não aparece. Não é isso. Não é o pulmão que está te causando. É uma questão emocional que está te causando essa crise. E depois desse trabalho, dessa sessão especificamente, onde ela conseguiu reverter esse medo, esse pavor, essa tristeza, tudo isso que estava acontecendo, medo da falta, né? Medo de faltar ali o trabalho, também resolveu e não teve mais crise. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês? A gente tem um padrão de funcionamento por anos, né? Se a gente volta para um nível de tensão e estresse alto, o nosso cérebro, ele vai trazer o quê? O padrão que ele está acostumado, é a forma como ele resolve aquela angústia, aquela situação. Ela somatiza, né? Outras pessoas podem não somatizar. Quando isso acontece, já modificou o campo dela, tanto é que a crise asmática foi levíssima, né? Não, foi muito leve, os olhos também muito leves, os olhos em questão de horas já desapareceu o inchaço e não teve mais. Então, existe uma mudança que quando ela não dá conta dessa crise, essa mudança pode aparecer, mas num nível diferente. Então, todo o processo de mudança faz com que você se aproprie de novas ferramentas para lidar com a situação. Um outro cliente, ele estava com um problema de insônia. Não era nem insônia, ele deitava e ele dormia. Às 3 da manhã ele acordava e aí não dormia mais até umas 4, 5 horas. Quando ele pegava no sono, dali 1 hora, 1h30, ele tinha que levantar e, enfim, é um inferno, né? Para quem vive isso, realmente é muito difícil. E aí, a questão, como que ocorreu? Ele veio para um tratamento, nós trabalhamos várias coisas, não só a questão do sono, mas a questão emocional, psicológica, de outros conflitos. O sono melhorou, resolveu. Ótimo, voltou a dormir a noite toda, estava feliz, estava fantástico, foi embora, ficou 1 ano e meio longe e voltou novamente. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho que é específico desse público da Rádio Mundial, é a busca, né? É uma busca incessante.
Então, a gente sempre quer experimentar uma terapia nova, algo novo, uma ideia nova, e aí você fica, né? Sai de uma porta, entra na outra, e entra na outra, e entra na outra. No caso dele, foi curiosidade. Ele achou que ainda tinha que trabalhar algumas coisas que nem estavam incomodando, mas na cabeça dele seria importante trabalhar. E foi. E aí, algo nele foi modificado porque voltou o problema do sono. E aí ele me procura, falando, não tem aquela pecinha assim que dá para apertar aquele botão e de repente resolver de novo meu problema do sono? Não tem. A gente está mudando o tempo todo. Nós alteramos o nosso campo, tanto físico, mental e emocional, constantemente. Na medida em que você trata um determinado ponto, toda a tua história estava fixada naquela doença daquela forma. Quando a gente modifica, quando a gente mexe com a energia, a gente está modificando o teu campo. Então, necessariamente, não é como se nós pudéssemos apertar aquele botão e resolver. Porque agora, o que disparou aquele botão foi outro contexto, foi outra coisa. Então, a cada processo que a gente vai vivendo, que a gente vai fazendo, que a gente vai modificando, vai acrescentando coisas na gente, vai modificando, né, informações. A gente vai tomando mais consciência, se apropriando mais da nossa capacidade de decisão e de resolução das coisas, e com isso podendo mudar, né? Agora, o fato de ter voltado, porque ele foi num outro profissional, mexeu, sei lá, com outras coisas, e isso voltou, não quer dizer que esse problema hoje é o mesmo que era quando ele me procurou há 1 ano e meio atrás. É outra coisa. E aí a gente precisa retomar esse trabalho para poder olhar com outra lente, de uma outra forma, de um outro ângulo. Pode ser mais fácil, normalmente é mais fácil para corrigir, às vezes é mais difícil, mas enfim, é possível? Claro que é. É possível, exige um pouco mais da pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes essa busca, né, de algo que eu nem sei porquê, mas deve ser legal isso, às vezes gera um desequilíbrio em mim que não necessariamente vai agregar, né? Então, cuidado, né? Reflitam, realmente eu estou precisando disso? Eu tenho algo, né, legal para mexer? Porque às vezes as pessoas vão, eu quero saber como é, como é que funciona, muito mais a título de curiosidade do que necessidade, do que realmente uma proposta de mudança. No meu caso, ok, porque é um equipamento, o equipamento ele vai fazer uma terapia onde ele vai reduzir estresse, ele vai melhorar a sua sensação de bem-estar, ele vai te deixar mais tranquilo, mais relaxado. Muitas vezes podem ocorrer mudanças num campo mais sutil ou mais visível, e ok, né? É uma sessão onde você pode fazer uma única vez e ir embora e não ter problema nenhum. Aliás, muito pelo contrário, se sentir muito melhor. Mas quando a gente entra num processo terapêutico de modificação de campo, de modificação de padrão de pensamento, de modificação de percepção da vida, do problema, aí é mais profundo. Aí não é uma sessão, aí são várias sessões. E é nesse processo é que a gente muda profundamente, onde a gente tem mais autoconsciência, autopercepção, e aí sim a gente pode dizer que essa mudança realmente foi verdadeira e profunda. Bom, quero convidá-los, eu estou de segunda a sábado no consultório, telefone 50 49 0863, 50 49 0863, 50 49 0547, site terapiavibracionalsp.com.br, Face vibracional.sp. Pessoal, aguardo vocês, entrem em contato, WhatsApp 98 654 0880. Um grande abraço a todos, até semana que vem.